Noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Peço que você abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Mateus 5, versos 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é a bússola para a nossa alma. Eu reconheço a minha total necessidade e dependência de Ti, eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer. Apesar, Senhor, de mim, usa-me como instrumento para expor, Senhor, a Tua palavra com fidelidade. A Tua igreja que aqui se reúne. Eu te peço que o Senhor prepare os nossos corações, Senhor, como um solo fértil para receber a Tua boa semente. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha agir com poder em nosso meio, iluminando o nosso entendimento, falando aos nossos corações, glorificando ao Teu nome. É o que eu te peço no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, boa noite, querida igreja, é uma honra estar com vocês mais um domingo, o dia do Senhor, para compartilhar a palavra de Deus. Hoje, nós vamos dar início a uma nova série de sermões. Nós concluímos a nossa série no Decálogo, né? E hoje nós vamos dar início sobre uma nova série de sermões, agora, sobre o Sermão do Monte, que começa aqui no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 de Mateus. Mas nós vamos caminhar devagarinho, né, nesse sermão. O propósito da mensagem de hoje ainda não é adentrar no sermão em si. Como vocês viram, eu li só os 2 primeiros versículos, nós nem entramos ainda nas bem-aventuranças, né? Hoje o nosso objetivo é compreender o pano de fundo, o contexto em que esse sermão ocorreu, para nós estabelecermos as bases, né, e utilizarmos as lentes corretas para considerarmos o texto todo do sermão. Nós vamos partir, então, do quadro geral para depois compreender os detalhes e os assuntos mais específicos, né? Então, nós vamos primeiro fazer um voo panorâmico, vamos observar ali o contexto, observar de uma maneira geral em que momento isso aconteceu, para posteriormente, nas próximas mensagens, nós considerarmos cada parte desse sermão. Então, nós lemos aqui em Mateus 5, 1 e 2, o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo. Para nós considerarmos, então, o Sermão do Monte em si, nós primeiro temos que observar o próprio contexto do Evangelho de Mateus, né? Nós vamos observar, por exemplo, em que momento aconteceu isso? Quando foi que Jesus disse essas palavras? O que o evangelista Mateus, ele pretendia ao enviar este evangelho, ao escrever este evangelho? Em que momento da grande história da redenção isso se encontra? Então, são perguntas pertinentes para nós considerarmos ali o contexto. Quando eu estava trabalhando com vocês o livro de Daniel, eu não sei se vocês lembram que nós trabalhamos aqui na igreja todo o livro de Daniel. No capítulo 2 de Daniel, nós
consideramos aquela estátua que o rei Nabucodonosor tinha construído. Vocês lembram? Em que a cabeça de ouro representava ali a Babilônia, o rei Nabucodonosor, o peito e braço, o Império Medo-Persa, o quadril de bronze, o Império Grego, e as pernas, em parte barro, em parte ferro, né, representavam ali o Império Romano. E nos dias desse império viria uma pedrinha, né, que batia no pé da estátua, esmiuçava toda ela, e essa pedrinha ia crescendo, até tomar conta de tudo. E essa pedrinha representava o reino de Deus, Cristo, a chegada de Cristo e o avanço do reino de Deus. Por que eu estou contando essa história? Para nós entendermos aqui o marco temporal, em que momento aqui da história, né, da grande história da narrativa bíblica, isso se encontra. É no período aqui do Império Romano, né? Então, nesse período do Império Romano, esse reino que viria, que foi prometido, esse rei, esse Messias que viria, que foi prometido desde Gênesis, ele está chegando. E o evangelista Mateus, ele vai anunciar a chegada do rei e a chegada do reino, né? Então, Mateus, ele vai trabalhar isso neste evangelho. Quem é Mateus, meus irmãos? Mateus é outro nome para Levi. Era aquele publicano que deixou tudo para seguir a Cristo. Para quem ele enviou este evangelho? É provável que o público de Mateus, meus irmãos, era um público predominantemente judaico. Por quê? Meus irmãos, neste evangelho de Mateus, nós vamos encontrar cerca de mais de 60 profecias do Antigo Testamento, enfatizando como Cristo é o cumprimento de cada uma delas. Você se lembra quando ele fala algo mais ou menos assim: aconteceu como fora dito pelo profeta, tará, 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 né? E aconteceu como foi dito pelo profeta. Então, cada vez que ele faz isso e cita uma profecia do Antigo Testamento, ele está ali comprovando, confirmando que Cristo era aquele a quem os judeus já esperavam. É interessante também nós notarmos que no primeiro capítulo de Mateus tem aquela genealogia, né? Onde tem vários nomes ali, né? E a genealogia de Mateus, ela remonta somente até Abraão, né? Mostrando ali a linhagem de Cristo como filho de Abraão e filho de Davi. Outros evangelistas, por exemplo, Lucas, remonta até Adão. Então, isso demonstra mais uma característica predominantemente judaica do público que recebeu este evangelho primeiramente. E uma outra questão é que Mateus ele respeita a sensibilidade judaica em relação ao nome de Deus. Ele usa a expressão o reino dos céus, quando em outros evangelhos se usa a expressão o reino de Deus, né? Então, nós encontramos aqui, né, o contexto, em que momento isso aconteceu, né, nesse período em que o Império Romano agora estava assumindo o poder. Mateus ele vai anunciar a chegada do Redentor, do Rei e do reino de Deus. Ele enviou esse evangelho para um público predominantemente judeu, e o propósito é mostrar que Jesus é o tão esperado Messias, o Rei dos judeus. Como nós vimos, tem mais de 60 profecias ali, né, que ele cita do Antigo Testamento. E ele cita também, como nós mostramos na genealogia, a linhagem real de Jesus, é o filho de Davi. Mostra como ele cumpre todas as profecias, como nós já temos considerado aqui, que desde Gênesis apontam para Cristo. Aquela frase que serve para a gente sempre considerar esse ponto, que o Antigo Testamento promete o Cristo que viria, e o Novo Testamento testifica que ele veio, certo? O Evangelho de Mateus, meus irmãos, ele é composto por 5 grandes sermões de Jesus, 5 grandes discursos. O primeiro deles é o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7.
O segundo grande sermão é o comissionamento dos apóstolos, que está no capítulo 10. Em terceiro lugar, as parábolas do reino também compõem os discursos de Jesus no capítulo 13. Em quarto lugar, o sermão sobre a semelhança do crente com uma criança, né, que nós encontramos no capítulo 18. E em quinto lugar, o sermão escatológico de Jesus, ou seja, aquele sermão onde ele fala a respeito da sua segunda vinda, que vai do capítulo 24 até o 25 de Mateus. Então, esse evangelho é composto por esses 5 grandes sermões. Como é que nós compreendemos onde é que termina cada sermão? Quando nós encontramos uma frase mais ou menos assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, aí pronto, encerra o sermão. Então a gente vê depois o outro sermão e tem uma conclusão semelhante a essa. Então esse é o marco que nós encontramos onde vai cada sermão. E o Sermão do Monte é o primeiro desses 5 sermões que nós encontramos que compõem o Evangelho de Mateus, certo? Então, já tendo em vista essas questões introdutórias, nós abrimos aqui o capítulo 5 e começamos a considerar. Mas, se a gente está no capítulo 5, é importante nós considerarmos o que foi tratado já do capítulo 1 até o capítulo 4, né? Para nós podermos vir aqui ao 5, mesmo que de uma forma panorâmica e bem breve. No capítulo 1, o que nós observamos? A genealogia do rei. Capítulo 1, a genealogia do rei. Ele é filho de Abraão, filho de Davi. No capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25, o que nós temos? O nascimento do rei. Nós vimos que a virgem concebeu do Espírito Santo, ele nasceu gerado do Espírito Santo, recebeu o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles, e tem o título de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse é o rei que veio. No capítulo 2, nós vemos que o rei recém-nascido, ele é ao mesmo tempo adorado e perseguido. Abra comigo aí o capítulo 2, rapidinho. Vamos observar aqui. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então aqui, os magos procurando o recém-nascido rei dos judeus. Nós temos aqui o rei, vai ser adorado, verso 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abriu seus tesouros, entregaram-lhes as ofertas, ouro, incenso e mirra. Certo? Então, nós vemos que o recém-nascido rei já é adorado pelos magos, mas ao mesmo tempo, no verso 16, nós vemos: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém. Então, ao mesmo tempo que o rei foi adorado, o rei recém-nascido, ele já é adorado pelos magos, ele também é perseguido por Herodes. No capítulo 3, nós vemos o arauto do rei, João Batista, né, que pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arauto do rei, ele anunciava a chegada do reino dos céus que estava por vir. Um parêntese aqui, quando a gente está falando a respeito de João Batista, esse arauto do rei, componentes de 2 grupos foram procurá-lo para serem batizados por ele. No verso 6 nós encontramos: eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Verso 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras,
Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Esses dois grupos, essas duas seitas judaicas ali do primeiro século, né, nesse contexto, né, estavam no primeiro século, eles vão. É muito importante nós considerarmos também esses grupos, porque eles também vão estar presentes. Para a gente compreender o contexto do Sermão do Monte, é importante a gente entender que tem momentos que eles vão ser mencionados, tem momentos que Jesus vai corrigir aquilo que foi dito aos antigos, né? A interpretação dos fariseus, dos escribas, por exemplo, que faziam muitas vezes das escrituras interpretação equivocada. Nós vamos ver em outras partes embates de Jesus com os fariseus, né? Nós vamos ver embates de Jesus com os saduceus em outras partes, né, dos evangelhos. Então, esses grupos, é importante também a gente ter alguma noção a respeito de quem eles eram, para nós conseguirmos cada vez mais ter uma noção melhor a respeito do cenário ali do Novo Testamento, certo? Então, os fariseus, essa palavra farash, significa separar, né? Eles eram a maior seita, e é a seita de maior influência nos tempos do Novo Testamento. Eles buscavam prestar obediência a todos os preceitos da lei, não só escrita, mas também oral. Eles davam importância muito grande à tradição e observavam a lei oral escrupulosamente. Eles acreditavam na existência de anjos, de espírito, eles acreditavam na imortalidade da alma, né, na ressurreição do corpo, de forma diferente dos saduceus, que não criam nessas coisas. Eles praticavam orações públicas, jejuns rituais, e eles eram muito restritos na guarda do sábado, não permitindo nem sequer a cura dos crentes. Tem momentos, né, que vão querer matar o nosso Senhor porque curou um homem no sábado. Coisas assim. Então, eles eram muito meticulosos nos detalhes, no externo da religião, né? Eles observavam a letra da lei, mas muitas vezes não consideravam o espírito da lei. Então, eram religiosos que tinham uma influência grande naquela época de uma seita judaica. E quem eram os saduceus? Os saduceus, eles seguiam estritamente a interpretação literal da Torá. Eles eram racionalistas, eles eram supernaturalistas, eles negavam a existência de anjos, negavam a existência de espíritos, não acreditavam na imortalidade pessoal. Eles eram como se fossem liberais hoje em dia, né? Eles não criam nessas coisas sobrenaturais, por assim dizer. A religião dos saduceus era friamente ética, literal, e muito mais aberta a influências helenísticas do que o farisaísmo, né? O farisaísmo era mais fechado. Então, politicamente, os saduceus eram oportunistas, eles sempre estavam prontos para se aliar com quem estava no poder ali na época. Então, esses dois grupos são importantes da gente conhecer e são citados aqui. Tem outros grupos também naquela época, mas hoje nós vamos nos ater a estes dois, para nós irmos considerando aqui o pano de fundo do Novo Testamento. No capítulo 4, do verso 1 a 11, nós vemos que o rei combate o príncipe das trevas, né? O nosso Senhor Jesus Cristo no deserto vai ser tentado por Satanás e vai vencê-lo, né? Vai combatê-lo com as escrituras. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele vai combater Satanás. E no capítulo 4, do verso 12 ao 25, nós vamos ver o ministério do rei em 3 coisas principais. Ele pregava, ensinava e curava. Vamos observar capítulo 4, aqui no capítulo 4, verso 23. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então essas são 3 marcas distintivas aqui do ministério do rei. Ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E a Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Isso é algo marcante também no ministério de Cristo, pelo menos, principalmente nesse início. Ele sempre está sendo seguido por numerosas multidões. Então, pessoas que queriam ser curadas, que queriam tocar ao menos nele para que pudessem ser curadas, outros curiosos, outros que queriam se alimentar quando ele multiplicava pães e peixes, e outros que de fato criam no Senhor como Messias. Ele sabia qual era o motivo de que cada um o seguia. E no capítulo 5 em si, no texto em que abrimos hoje, nós vamos ter o Sermão do Monte, em que Cristo, o Rei, vai apresentar a conduta dos cidadãos do reino. Mateus 5 ao 7 mostra com detalhes a vida de arrependimento que caracteriza o povo do reino. Como o povo do reino, os súditos desse rei devem viver. Ele vai demonstrar, então, aqui no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, meus irmãos, ele pode ser dividido em 3 partes. Tem quem o divida em 3 partes. Em primeiro lugar, do verso 1 ao 16, Jesus fala dos cidadãos do reino. Ele descreve o seu caráter. Ali nós temos as bem-aventuranças, a sua relação com o mundo. Vós sois luz do mundo, sal da terra. Em segundo lugar, do versículo 17 até o capítulo 7, verso 12, o Senhor apresenta a justiça do reino, o alto padrão de vida exigido pelo rei. E em terceiro lugar, ele conclui o sermão com uma exortação a que se entre no reino. Você lembra a parábola ali dos 2 construtores? Um que constrói a sua casa sobre a areia e o outro que constrói a sua casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem praticam e os que ouvem não praticam. John MacArthur, ele vai dizer o seguinte: Cristo sondou a profundidade da lei, mostrando que suas verdadeiras exigências iam muito além do significado superficial das palavras. Esse sermão é uma magistral exposição da lei e um potente ataque ao legalismo farisaico. Por isso que eu falei que é importante também a gente entender quem eram os fariseus e qual era a sua influência naquela época, para entendermos nessas partes em que Cristo vai confrontar a interpretação equivocada e trazer o real significado da lei e a sua contribuição. Então, meus irmãos, notando o texto que nós temos em tela, nós vamos observar que ele nos apresenta o autor. Verso 1, vendo Jesus. Quem é o autor deste sermão? Jesus Cristo, o Redentor, o mediador entre Deus e o homem. Meus irmãos, se o rei fala, o que os súditos devem fazer? Se o próprio Senhor está pregando o sermão, o que nós, os súditos, devemos fazer? Nós devemos calar, ouvir e obedecer. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O autor é o próprio Senhor Jesus Cristo. É o maior pregador que já existiu.
e que existe. Qual foi o lugar? Um monte na Galileia. Na última série de sermões, nós estávamos no Monte Sinai, né? Onde Moisés ali recebeu as tábuas da lei. Aqui, nós estamos no monte ali, na Galileia, em que Cristo proclamou este sermão. Nós vemos aqui, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, nós temos aqui o gestual. Meus irmãos, os judeus mais respeitados, eles costumavam assentar-se para explicar o texto sagrado, muitas vezes com os discípulos sentados aos seus pés. Isso era comum naquela cultura, né? E nós temos também aqui o ouvinte. Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, Jesus ensina os seus discípulos. Embora ele falasse à multidão, ele tinha uma intenção principal de ensinar os seus discípulos. Então, aqui nós vemos o autor, lugar, gestual e o ouvinte. E agora nós podemos começar a considerar, né, a quem se destina esse sermão. Ao longo da história da igreja, já tiveram debates sobre esse assunto, né? Tiveram pessoas que chegaram a dizer que esse sermão nada tinha a ver conosco, que é destinado só às pessoas do milênio, etc. E essa posição já foi refutada e não merece tanta consideração. Eu vou trazer aqui para vocês uma frase do Martyn Lloyd-Jones em seu livro Estudo no Sermão do Monte, sobre o assunto, para nós considerarmos como sim, esse sermão teve relevância para as pessoas da época e continua tendo relevância para todos nós que estamos ouvindo hoje. Esse sermão foi pregado a pessoas que deveriam pôr em prática as suas instruções, tanto naquele tempo como sempre. O Sermão do Monte destina-se a um povo cristão inteiro. Trata-se de uma perfeita representação da vida no reino de Deus. Então, esse sermão vai mostrar uma perfeita representação da vida do reino de Deus. É importante nós lembrarmos, meus irmãos, que quando a gente fala a respeito do reino de Deus, os judeus, eles tinham uma consideração diferente. Eles não esperavam que o reino ia vir da maneira como veio. Os judeus faziam uma falsa eles tinham uma ideia materialista do reino. Eles pensavam que o Messias viria para conceder-lhes emancipação política. Eles estavam aguardando alguém que os libertasse do domínio e da servidão do Império Romano. Então, quando chega esse Messias que vem falando, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, isso não era o que eles estavam esperando. Talvez eles esperavam um Messias que viesse, né, e colocasse espadas nas suas mãos e dissesse, vamos combater aqui o Império Romano. Talvez um Messias que ia trazer uma vitória política. Eles não estavam esperando esse reino que Cristo apresenta, que já está entre nós, que está dentro de nós. O Lloyd-Jones vai dizer o seguinte: o grande propósito desse sermão é de oferecer uma exposição do reino com uma realidade espiritual. O reino de Deus é algo que está dentro de vós. Aqui, meus irmãos, é importante nós considerarmos mais uma coisa. Na teologia a gente chama isso de já e ainda não. O que é isso? Que o reino de Deus já está entre nós. Uma vez que Cristo chega, que João Batista começa a anunciar, olha, é chegado, está chegando, está próximo o reino dos céus. Aí chega um momento que diz assim, o reino está entre nós, é porque o reino de Deus, ele já está entre nós, Cristo já veio, ele já reina, mas esse reino ainda não foi manifestado na sua plenitude.
Ele reina no coração do seu povo, nas conversões, no domínio do coração da sua igreja, daqueles que se rendem ao rei. Isso acontece no âmbito espiritual. Vidas transformadas, pessoas nascendo de novo, né? A igreja se fortalecendo, o reino de Deus já está entre nós. Mas, em algum aspecto, o reino também é futuro, porque esse reino vai ser manifestado publicamente, visivelmente, de forma completa, na consumação de todas as coisas, quando o rei retornar em glória. Então, é preciso considerar esses dois aspectos. Na sua primeira vinda, nós temos primeiro o espiritual, e na sua segunda vinda, nós vamos ter o físico. Cristo já reina, o reino de Deus está dentro de nós, a vontade de Deus operando em nós. Sinclair Ferguson falou o seguinte: o Sermão do Monte nos ensina sobre o estilo de vida do reino de Deus. Esse reino será consumado somente quando Cristo voltar e transformar o reino deste mundo em seu próprio reino, colocando publicamente todas as coisas debaixo de sua autoridade. Vocês lembram, por exemplo, quando Jesus diz o seguinte, lá no final do Evangelho de Mateus: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo, ele já tem toda a autoridade nos céus e na terra. O momento que a gente está hoje é de proclamar o Evangelho para as outras pessoas, é de chamar os pecadores para se arrependerem e renderem-se ao rei, chamar os rebeldes a crerem, arrependerem-se, dizer: olha, o rei vai voltar, o tempo de render-se a ele é agora, o tempo de aceitar os seus termos de paz é agora, arrependa-se, crê em Cristo. Então o reino já está entre nós, mas quando ele vier, ele vai estar na sua plenitude. Ele fará novos céus, nova terra, haverá juízo final. Os ímpios serão lançados no lago de fogo com Satanás e os seus demônios. Os justos, eles vão viver para sempre com o Senhor em novos céus e nova terra. Vai ficar muito claro, todos verão, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo mundo vai ver, vai ser algo que ninguém vai poder questionar. Hoje a gente anuncia Cristo, pessoas zombam de nós, assim como foi nos dias de Noé. Noé construindo a arca, pessoas zombando dele. Um dia choveu, e aí? Ficou claro para todos. Então um dia esse reino vai ser consumado. No Sermão do Monte, não nos é recomendado: vivei deste modo e vos tornareis cristãos. Não é isso. Não, se vocês viverem desse modo, aí sim vocês vão ser cristãos. Não. O que o Sermão do Monte ele fala? É o seguinte: visto que sois cristãos, vivei desse modo. Uma vez que vocês são crentes, é assim que vocês têm que viver. Esse é o comportamento que você, como cristão, deve refletir. É desse modo que os cristãos deveriam viver. Então é assim que se espera que nós cristãos vivamos. É nesses termos que nós vamos considerar o Sermão do Monte. E, meus irmãos, isso é importante porque ninguém pode viver o Sermão do Monte sem a ajuda do alto. Se a pessoa não nasceu de novo, a única coisa que ele vai perceber é como ele tem transgredido a lei, como ele peca contra Deus. Então, meus irmãos, os princípios enunciados nesse sermão, eles são sempre aplicáveis a todos. William Hendrickson falou o seguinte: o descrente deve ouvi-lo para que reconheça a sua total incapacidade de guardar esses preceitos e correr para Cristo. Imagina, o descrente ouvindo o Sermão do Monte. Ele vai ouvir algo mais ou menos assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar com cobiça para a mulher do outro já adulterou no seu coração, já quebrou a lei.
Olha, você ouviu que foi não matarás. Eu, porém, vos digo que você odiar, chamar o seu irmão de tolo, odiá-lo no seu coração, você já quebrou o mandamento. Então, o que o sermão faz? Mostra que todos nós pecamos contra Deus. Todos nós precisamos de um novo nascimento. Todos nós precisamos de um Salvador, que é Cristo. Então, o descrente que olha para o Sermão do Monte, ele deve correr para Cristo, perceber o seu pecado, encontrar a salvação em Cristo. E o crente deve levar a sério as lições ensinadas, a fim de que, na força do Senhor e por meio da sua graça, possa começar a obedecê-lo, movido pela gratidão. Então, uma vez que eu sou pobre de espírito, que eu percebo a minha pobreza de espírito, a minha fraqueza, eu não tenho como justificar a mim mesmo, né? Eu tenho sede de justiça, mas essa justiça eu encontro em Cristo. É Ele quem me justifica. E Ele teve misericórdia de mim. Então, por amor a Ele, eu vou ser misericordioso. Por amor a Ele, eu vou amar o meu próximo, etc, etc, etc. Por gratidão, por amor àquele que me amou primeiro. Então, o crente vai olhar para o Sermão do Monte e contar com a força do Senhor para obedecê-lo por gratidão e amor ao Senhor. Percebe como ele é importante para todas as categorias? Não é só para um povo que vai viver lá no futuro, não. Não é só para aquele povo que ouviu naquela época, é para todos os crentes de todas as épocas. Todos os discípulos de Cristo, e até os descrentes que têm contato com esse sermão, são estimulados a vir a Cristo. Então, meus irmãos, aqui nós percebemos mais uma coisa. A vida perdoada e a vida santa são dois lados de uma mesma moeda. Não tem como nós termos Cristo somente como nosso Salvador e não termos Ele também como nosso Senhor. Aquele povo que foi salvo por Cristo deve observar as suas orientações, deve observar as suas palavras. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se a gente diz que crê em Cristo como Salvador, mas não liga para o que Ele falou, alguma coisa errada está acontecendo. O reino de Deus, meus irmãos, é a manifestação da sua vontade. Pertencer ao reino é pertencer ao povo sobre o qual o seu reinado já teve início. O reino é a manifestação da sua vontade. Você pertence a esse reino. Você faz parte desse povo que era rebelde, mas se rendeu a esse grande rei. Você considera o que fala o rei, o que ele orienta? O seu estilo de vida demonstra que você pertence a esse reino. As suas palavras, as suas conversas, o seu comportamento demonstra que você faz parte desse reino. Você considera esse sermão como algo importante na sua vida prática, na forma como você lida com os seus relacionamentos, na forma como você lida com o mundo que nos rodeia. Nós somos chamados para ser luz do mundo, sal da terra. Será que você tem feito a diferença neste mundo? Com o seu comportamento, palavras, ações, testemunho? Ou você tem se conformado com este mundo? A sua vida, as suas conversas, o seu caráter é diferente do curso deste mundo? Você vive diante de Deus, você teme a Deus, você considera o que Ele falou na sua palavra, neste sermão? Como é que você se comporta nas redes sociais? Será que essas características que nós encontramos nesse sermão, elas definem, elas demonstram, elas exemplificam a sua vida? O Sermão do Monte é uma descrição da vida de alguém salvo.
Ele descreve alguém como você em algum nível? Você gostaria de saber o estilo de vida que um crente tem? O crente deve ter? Os hábitos mentais que nós, cristãos, deveríamos seguir? Nós, seguidores de Jesus, deveríamos cultivar? Então, vamos nos debruçar no Sermão do Monte. A importância desse sermão, meus irmãos. O Lloyd Jones, em seu comentário, ele faz uma reflexão que eu achei profunda. Quando eu li, eu fiquei refletindo. Eu até enviei para vocês no grupo da igreja. Ele diz o seguinte: não me canso de dizer que aquilo de que a igreja mais necessita não é organizar campanhas de evangelização a fim de atrair pessoas que ainda estão do lado de fora, mas começar ela mesma a viver a vida cristã. Se a igreja assim agisse, homens e mulheres haveriam de encher nossos templos. As pessoas diriam: qual é o segredo disso? Você já percebeu o comportamento de uma pessoa diferente? Por exemplo, no seu trabalho, tá todo mundo, uma grande parte talvez, pode fazer coisas às vezes desagradáveis, mentiras, palavrões, se envolver com fofocas, intrigas, difamações, mas tem alguém lá que o cara começa a agir diferente, mesmo quando o patrão não está olhando, ele está trabalhando. Ele é alguém que não fica falando mal dos outros, que ele busca dar um bom testemunho. A pessoa começa a perceber que é um homem de caráter, que é alguém... E aí alguém pode perguntar: mas de onde que vem isso? Por que essa pessoa é assim? Aí percebe que ele é um cristão. Isso glorifica a Deus. A pessoa vê as boas obras e glorifica o Pai que está nos céus. Ou a transformação na vida de uma pessoa, a conversão. A pessoa não estava nem aí para Deus, vivia no pecado, na imoralidade, e de repente essa pessoa muda de uma forma tão incrível, tão fantástica. Essa pessoa nasceu de novo, o comportamento dela mudou, o caráter, ela demonstra um arrependimento verdadeiro e genuíno. As pessoas olham e começam a se perguntar: da onde vem isso? Qual é o segredo? Quando nós começamos a colocar em prática como nós começamos a colocar em prática a vida cristã, isso nos dá até mesmo oportunidade de evangelização. Agora, quando acontece o contrário, quando a pessoa diz que é cristã, mas o ímpio olha para a sua conduta e não tem nada de diferente da própria conduta dele, no que isso vai atrair a pessoa? Por que eu vou querer buscar a igreja, vou querer buscar Cristo para ser uma pessoa igual a você? Há pouco tempo eu vi um rapaz que se diz cristão. Ele foi participar de uma entrevista. A metade da entrevista era ele falando palavrão, a outra metade era xingando os outros. Aí depois ele vai falar de Cristo. Acaba sendo uma contradição ambulante. Como é que tem sido o nosso testemunho? Você vive como um cidadão de outro reino? Ou você vive como um amigo do mundo? Você é luz do mundo? Você de fato faz a diferença com o seu comportamento? O que a sua vida tem revelado? O que a sua vida tem revelado? Meus irmãos, que o Senhor nos conceda a graça para levarmos a sério o Sermão do Monte, e que em oração nós podemos pedir que as nossas vidas exemplifiquem esse glorioso ensinamento, que através das nossas vidas nós possamos dar um exemplo prático do Sermão do Monte por onde nós passarmos. O Sermão do Monte, meus irmãos, mostra a norma de conduta
dos cidadãos do reino. O Sermão do Monte ensina o caminho da verdadeira felicidade e bênção. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. O Sermão do Monte ensina a maneira correta de nós nos relacionarmos com a lei de Deus. Jesus vai falar que eu não vim abolir a lei, veio para cumprir, etc. O Sermão do Monte expõe a nossa incapacidade e necessidade de novo nascimento. O Sermão do Monte apresenta o contraste entre as trevas e a luz, entre o caminho largo e o caminho estreito, entre a casa construída na areia e a casa edificada sobre a rocha. Você que me escuta, você já é um cidadão do reino dos céus? Ou ainda vive segundo o curso desse mundo? Renda-se enquanto há tempo ao grande rei que virá, Jesus Cristo. E que se você já é um cristão, considere, será que a minha vida tem demonstrado as características desse sermão? Eu convido você a participar conosco nessa longa jornada do Sermão do Monte, considerando cada parte, cada domingo, nós possamos considerar uma parte desse sermão, refletindo a respeito das nossas vidas e buscando colocar em prática os seus preceitos, nos arrependendo onde temos falhado, buscando viver para a glória de Deus. Que tudo isso que façamos seja por amor àquele que nos amou primeiro, para a sua glória, para a edificação da sua igreja. Amém? Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, por podermos ter acesso a essa tão preciosa joia, até acesso a esse sermão que foi pregado pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo, o Rei do reino. Te agradecemos, Senhor, porque em Cristo nós temos salvação. Te agradecemos por poder fazer parte desse reino. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor transformou nossas vidas. O Senhor nos tirou das trevas para a luz. O Senhor nos tirou da morte para a vida. O Senhor fez de nós filhos teus. Que possamos, Senhor, a cada dia glorificar o teu nome, por amor ao Senhor que nos amou primeiro. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Vamos ficar de pé, querido.